Mais uma vez, gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimentar você que está em casa, nos assistindo, você também que pôde estar aqui nessa manhã, para a gente louvar a Deus. O intuito de nos reunirmos é a glorificação do nome de Deus. Então, nós vamos dar sequência, então, à série que nós temos pregado desde o início do ano, dos 10 mandamentos. Gostaria de convidar os irmãos, aqueles que puderem abrir suas Bíblias. É um versículo tão pequeno, mas a gente está com tanta saudade de falar para os irmãos ficarem em pé. Vou pedir para os irmãos ficarem em pé e depois a gente vai pedir para os irmãos se assentarem. Pediu hoje aqui no louvor, o pastor também pediu, os irmãos estavam com saudade, né? De falar esses clichês do nosso culto. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13 somente. Diz assim a palavra do Senhor: não matarás. Podei-vos assentar. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos porque estamos aqui reunidos. Isso é fruto da Tua graça, ó Deus. Continue nos abençoando, nos guardando, ó Deus, nos protegendo, ó Deus, para que o Seu nome, ó Deus, possa ser glorificado também através de nossas vidas, para que nós possamos em tudo, ó Deus, glorificar o Teu nome, que nós possamos receber uma porção da Tua graça nessa manhã. Abra, ó Deus, os nossos corações, abra as nossas mentes, para que nós possamos compreender o Teu mandamento, compreender a aplicação que se dá nos tempos de hoje, em nome de Jesus. Amém. Conforme já havia anunciado, então, nós vamos dar continuidade a essa série. Já estamos aí no 6º mandamento, então nós vamos nos aproximando do fim. E eu particularmente me alegro muito quando eu concluo, ou estou para concluir alguma coisa, porque eu percebo que um dos grandes problemas da minha geração é a inconsistência. Iniciam-se muitos projetos, mas poucos chegam ao fim. Pouco se conclui, pouco se alcança o final. Então, quando eu estou para concluir, eu concluo, eu me sinto bem, eu fico feliz com isso. Então, como toda boa pessoa ansiosa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, já estou pensando na próxima série, no que a gente já vai falar depois que acabar os 10 mandamentos. Ainda faltam 4, mas ansiedade é um problema que a gente tem que lançar sobre Deus. Então nós já temos orado, Deus já tem nos direcionado, muito provavelmente vai ser baseado no Novo Testamento, porque a gente acredita na necessidade dessa alternância, de expor todas as Escrituras com fidelidade, com compromisso, com zelo, para a glória de Deus. Então, vamos então dando sequência, mas antes da gente falar sobre o texto, eu queria compartilhar com os irmãos algo que tem me deixado. Hoje eu estou particularmente nervoso. Hoje. Mas é porque há 2 domingos atrás foi a última vez que eu preguei, enquanto minha avó ainda estava viva. Hoje faz exatamente 2 domingos, 2 semanas que ela faleceu. E para mim foi um alento tê-la mencionado, com motivo de muita gratidão. Em nossa última exposição eu pude dar alguns testemunhos acerca da minha avó, acerca da mulher que ela foi. E confesso que se soubesse que seria a última mensagem que eu tivesse pregado enquanto ela ainda viva, eu teria falado ainda mais sobre ela. Porque nós entendemos que o centro é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é testemunhada na vida das pessoas. Às vezes a vida das pessoas é uma pregação da palavra de Deus. Essa deveria ser a regra de nossas vidas. Mais do que aquilo que nós expomos aqui no púlpito, mas a forma como nós vivemos. E eu louvo a Deus porque a vida da minha avó era uma pregação do Evangelho, era uma pregação
da palavra de Deus. E em minhas redes sociais eu pude compartilhar um breve testemunho sobre a vida dela, né? E nós somos gratos a Deus por termos tido esse privilégio de convivermos com ela. Somos gratos também aos irmãos pelas orações, pelas mensagens, pelas ligações que recebemos. Como é bom nós sermos fortalecidos, como é bom nós termos uma igreja em que verdadeiramente nos dá o suporte. E nós louvamos a Deus por isso. E durante 11 dias de internação da minha avó, eu me lembro que no terceiro dia eu fui ao hospital junto com uma de minhas tias. E minha tia estava muito nervosa com aquilo que o médico havia passado para ela sobre a gravidade do quadro da minha avó. Minha tia chorava muito. E eu, tentando ali acalmá-la, né, dentro da medida do possível, eu falei a seguinte frase para ela: tia, minha avó só vai sair desse hospital de duas maneiras. Ou ela sai andando, ou ela sai morta. Parece um pouco pesado falar isso, sobretudo para uma filha que vê a mãe naquele quadro, mas quando nós olhávamos para a vida daquela mulher, as orações que a minha avó fazia, a gente percebia que para ela não havia sentido em uma vida em que ela não pudesse estar na igreja. Para ela não fazia sentido uma vida em que ela não pudesse ler a Bíblia. Para ela não fazia sentido uma vida em que ela não pudesse orar, em que ela não pudesse cantar. Então eu tinha convicção de que minha avó não sairia dali com nenhuma sequela, ou não sairia dali impossibilitada de estar na igreja, de cultuar, de louvar. E nós louvamos a Deus por isso, porque minha avó havia encontrado o segredo do contentamento. Não nas coisas terrenas, mas a satisfação plena em Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus por isso. Uma das músicas favoritas da minha avó, não vou cantar, para não prejudicar os ouvidos dos nossos irmãos, em respeito ao ministério de louvor. Mas uma das músicas favoritas da minha avó dizia assim, e era uma verdade na vida dela. Era uma das músicas que eu a mais via cantando com extrema animosidade. Uma música bem antiga, que dizia assim: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Louvado seja Deus, porque minha avó teve o privilégio de vê-lo face a face. Feito esse relato, qual não poderia deixá-lo de fazer, vamos passar então agora para a exposição do 6º mandamento, que é um mandamento óbvio e muito simples, de fácil compreensão, que tem como objetivo principal, sem dúvida alguma, a proteção da vida, a conservação daquilo que temos de mais precioso, a vida. Na verdade, a única coisa preciosa que nós temos é a vida, porque quando minha avó se encontrava naquele hospital, a influência política não serviu de nada, o dinheiro não servia de nada, a ciência não serviu de nada. Então, a vida é aquilo que temos de mais precioso. Aliás, abrindo aqui um parênteses para falarmos acerca da conservação da vida, uma das provas acerca da existência de Deus, aquilo que a teologia chama de argumento moral, trata diretamente sobre esse preceito acerca da preservação da vida, da conservação da vida. Vejamos, em qualquer sociedade,
em qualquer civilização, por mais bárbara que ela seja, por mais rudimentar que ela seja, por mais antiga que ela seja, há um consenso, há um senso, há um pensamento natural sobre a proteção da vida. Ainda que seja como países como o Brasil, onde há uma banalização da morte, mais do que isso, há uma cultura de valorização da morte. Nós cultuamos a morte no Brasil, em vez de celebrarmos a vida. Por mais que hajam países como o Brasil, onde se mata mais gente do que em países em guerra, há também um senso universal, há um senso comum de que tirar a vida de alguém é algo ruim. Ninguém consegue olhar para um homicídio e dizer, olha, como isso é bom, como isso é belo. Não tem como. Há um conceito universal, há uma região limítrofe para que a vida de alguém possa ser tirada. Lógico que existem casos de guerra, casos onde isso muitas das vezes se torna compreensível, aceitável, mas não louvável. Mas há uma região, há um limite onde nós temos que enxergar que ali, olha, tirar a vida nesse ponto passa do limite. Nós nascemos com esse senso, com essa compreensão de que existem valores morais objetivos. E um desses valores morais objetivos, sem dúvida alguma, é a proteção da vida, que é o que freia muitas das vezes a nossa natureza, freia a nossa pecaminosidade, é o que nos contém, nos impede de cometermos atrocidades. São valores morais objetivos. E se há valores, queridos, objetivos inatos ao homem, deve haver também necessariamente um referencial de virtude, e esse referencial é Deus. Em outras palavras, para encurtar, esse não é o objetivo, o tema da nossa exposição, mas se nós analisarmos filosoficamente a partir de algumas premissas, o argumento moral, ele é falado da seguinte forma: se Deus não existe, valores morais objetivos também não existem. Logo, tudo é aceitável, tudo é louvável, tudo é belo, mas nós sabemos que valores morais existem. Nós sabemos que tirar a vida de alguém é algo inaceitável. E se existem valores morais, Deus existe. Essa é uma verdade. E se Deus existe, queridos, justamente porque Ele existe, é que nós pregamos nessa manhã. Nós não cremos num Cristo morto, com semblante de dor, de amargura, mas um Cristo vencedor, um Cristo que vive, um Cristo que existe. E por isso estamos aqui. E se Ele existe, temos um dever moral de cumprir os seus mandamentos, de defender, de garantir, de lutar pela manutenção da vida. E quando falamos não matarás, automaticamente pensamos em assassinato. É natural, mas conforme nós vamos estudando o texto, e é fruto de um trabalho de exegese, um trabalho de interpretação, um trabalho de hermenêutica. Quando nós vamos estudando o texto, nós vamos ver que esse mandamento é muito mais amplo, que abrange a vida em toda a sua concepção. E para nós ilustrarmos, eu fiz algumas pesquisas, eu queria fazer menção a alguns dados, para termos dimensão do que estamos tratando. Há alguns anos atrás, a Unesco lançou dados sobre o número de suicídios no mundo. Cerca de 500 mil suicídios por ano.
500.000 pessoas tiram a sua própria vida, intencionalmente, todos os anos. E mais, a segunda maior causa de morte no Brasil são os acidentes de trânsito. Estima-se que a cada 1 hora, 5 pessoas morrem no trânsito brasileiro. Quando olhamos para o passado, estima-se que regimes totalitários, socialistas, comunistas mataram aproximadamente 100 milhões de pessoas no século XX. Estamos falando do século passado. E pior, talvez, o que mais nos deveria causar aversão, asco, repulsa a esse tipo de coisa, é saber que no mundo são feitos mais de 100 milhões de abortos por ano. Tamanha banalização da morte. Números que não nos assustam mais. Números que não nos surpreendem. Números que não nos constrangem mais. Tamanha cultura da morte. Bom, obviamente trata-se de um tema bastante polêmico, falar sobre isso, né? Principalmente nesse período caótico que nós temos vivido de politização da igreja, politização da teologia, tempos de polarização onde estamos cada vez mais cerceados do direito de darmos a nossa opinião. Se você der uma opinião fora daquilo que a maioria acha que é o certo, você automaticamente precisa ser excluído. Ou na linguagem da internet, do Twitter, você precisa ser cancelado. Eu já fui cancelado algumas vezes. Mas a questão é que são temas polêmicos. E fica um alerta para nós cristãos que, infelizmente, temos nos cegado. Já chegou um tempo em que a igreja tem sido perseguida, em que a igreja tem sido censurada, em que a igreja tem sido impedida de pensar e falar biblicamente. E tem cristãos que olham para tudo isso, para esse secularismo, e se conformam com ele, e dentro da igreja criticam a igreja, criticam a Bíblia, são contrários às Escrituras. Com relação a isso, é necessário que nós saibamos que o Evangelho, queridos, ele vai sempre na contramão do mundo. Então, se a maioria pensa de uma forma, se a maioria segue um caminho, ou apresenta um caminho mais bonito, quase que inevitavelmente esse não é o caminho do Evangelho. Porque o caminho do Evangelho é o caminho da porta estreita, da porta feia. É o caminho do sofrimento, é o caminho da dor. Esse é o caminho do Evangelho. E por que se torna então tão polêmico? Afinal de contas, todos nós somos a favor da vida. Ninguém aqui é contrário à vida. Mas ele é polêmico porque envolve diretamente questões como pena de morte, suicídio, eutanásia, aborto, feminicídio, infanticídio. Assuntos que estão cada vez mais em evidência, cada vez mais aflorados na sociedade. E, obviamente, a Bíblia tem resposta para todos esses questionamentos, mas são assuntos polêmicos. Então, nós vamos focar naquilo que mais importa acerca desse mandamento, que é a garantia da vida. E a primeira coisa que nós devemos saber, queridos, é que no Antigo Testamento, há pelo menos 7 termos hebraicos, na língua hebraica original, que podem ser traduzidos na nossa língua portuguesa como matar. A gente não vai se aprofundar em todos eles, mas a gente vai
se ater especificamente ao termo que foi utilizado no versículo 13 de Êxodo. Nesse texto específico do 6º mandamento, o termo utilizado em hebraico é a palavra razá, que pode ser encontrado também em outros 47 momentos do Antigo Testamento, que tem por significado assassinato, violência. Então, talvez uma tradução mais viável, uma tradução mais contemporânea para esse mandamento, para que não haja dúvidas acerca daquilo que se trata, talvez seja: não assassinarás ou não cometerás homicídio. E homicídio, por homicídio, nós podemos entender que não se trata meramente do ato de tirar a vida de alguém, mas sim de tirar a vida de alguém injustamente. Isso, é claro, significa que nem todo ato de matar é proibido, como falamos. Há momentos em que, embora não sejam bonitos, não sejam louváveis, mas são compreensíveis. É isso que o autor tinha preocupação de deixar claro. Há algumas curiosidades acerca dessa expressão utilizada, como, por exemplo, esse verbo nunca foi utilizado para condenar um assassinato em defesa própria. Ou seja, a autodefesa, a preservação da sua própria vida, não se aplica nesse mandamento. Esse verbo também não é utilizado para indicar uma morte acidental. Por exemplo, um acidente de trânsito, nós falamos aqui que o acidente de trânsito é a segunda maior causa de morte no país. Esse verbo também não se aplica. Ou seja, o verbo está sempre relacionado. O verbo está sempre relacionado com a morte premeditada, com a morte intencional. Ou seja, tirar a vida de alguém intencionalmente. E isso inclui, por sua vez, também o suicídio. Tirar a sua própria vida intencionalmente é uma violação direta ao 6º mandamento. Portanto, pecado. Mas como sempre dizemos, para toda a apresentação negativa sobre a violação dos mandamentos que Deus nos deixou no livro de Êxodo, quando entrega ali a Moisés, para toda a repreensão, para toda a crítica, há também um equivalente positivo acerca disso. Há também uma versão otimista, favorável acerca desse mandamento. E o equivalente otimista e positivo acerca disso, que visa a preservação da vida, se dá justamente pelo fato de que Cristo, o Verbo encarnado, é o próprio autor e doador da vida. Ele nos deu vida. E a Bíblia fala que Deus deseja que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Cristo é a essência da vida. A Bíblia, quando fala sobre Cristo, ou melhor, quando Cristo fala sobre Ele mesmo, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que a si mesmo se entregou em sacrifício vivo, para que agora, uma vez crendo nele, pudéssemos ter a vida eterna. Não há algo que possa tirar essa compreensão de que Deus é o dono da vida. Mas há algo em nós, queridos, algo abominável, que é a razão pela qual nós sofremos, a razão pela qual nós morremos, o pecado que há em nossos corações, e a consequência para esse pecado, o pagamento pelos nossos pecados é a morte. A morte, então, queridos, passa a ser muito mais do que um mero processo biológico, onde nós nascemos, vivemos e morremos. Ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que simplesmente marcar o fim da nossa vida terrena,
mas é também, na realidade, o merecido juízo de Deus contra a nossa transgressão. Nós merecemos a morte. O nosso pecado nos fez merecer a morte, e não há nada em nós que pudéssemos fazer para que pudéssemos alcançar a vida. Por isso, então, Deus, olhando para a nossa condição, olhando para o nosso pecado, entregou o seu Filho naquela cruz, porque somente Ele poderia nos garantir a vida eterna. Então, por conta do nosso pecado, contra a nossa transgressão, contra a nossa culpa, Deus entrega seu Filho. E com o objetivo de preservar a vida, o apóstolo Paulo nos ordena: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Por isso Jesus também nos incita a orar pelos nossos inimigos, porque tanto Paulo quanto Cristo sabiam da nossa condição natural, da nossa depravação total, da nossa necessidade da graça de Deus em nossas vidas. O homem naturalmente é um ser agressivo, é um ser violento, é da natureza do homem. E nós vemos isso, essa agressividade humana, já brota, já nasce, já desaflora. Nós podemos perceber isso no jardim de infância. 2 criancinhas, pequenininhas, brigando por um brinquedo. Às vezes nem é um brinquedo, às vezes é um lápis de cor. Tem mais 200 iguais, mas ele quer aquele. E aí ele briga com o coleguinha por causa daquele lápis de cor. Isso, conforme o tempo vai passando, ela vai se manifestando. Continua também nos pátios das escolas. E aqui não importa se é uma escola pública, se é uma escola privada. Não importa se é uma escola de um bairro carente ou de um bairro elitizado. Não. E nós podemos ver isso continuando nas universidades, nas manifestações e nos protestos. Protestos violentos contra o quê? A violência. Manifestações violentas contra o quê? A violência. Isso é da natureza humana. Isso é da natureza dos nossos corações, a corrupção que há em nós. E a gente ouve por aí pessoas dizendo: olha, o que corrompe é a falta de oportunidade, o que corrompe é a pobreza, é a falta de dinheiro. Mentira! O que corrompe é o pecado, e não importa onde você estudou, não importa quanto dinheiro você tem, a única coisa que importa é se você é regenerado ou não pela graça de Cristo. A única coisa de frear a nossa corrupção, de frear a agressividade, a maldade de nossos corações é a graça de Cristo. Podemos ver isso, queridos, também na internet. A violência com que se criticam pensamentos diferentes. Pensamentos fora do comum. Isso tem acontecido com frequência, sobretudo aqui no Brasil, acredito que em outros lugares do mundo também. E por isso nós precisamos, queridos, defender a conservação e a manutenção da vida. E fazer isso em primeiro lugar porque a vida é um dom de Deus. A vida pertence a Deus. Ele nos deu a vida, Ele criou a vida, Ele é o dono das nossas vidas. E se a Ele pertence a vida, a nossa vida, tirar a própria vida ou a vida de alguém é ofender diretamente ao Criador, é ofender diretamente a Deus, depreciá-lo. Por isso é biblicamente condenável o suicídio,
É biblicamente condenável a eutanásia, é biblicamente condenável o genocídio, é biblicamente condenável o feminicídio, a violência doméstica. É biblicamente condenável o aborto. E há cristãos que apoiam ideologias, pensadores políticos que defendem a legalização do aborto, uma violação gravíssima ao mandamento de Deus. Tirar a vida de alguém intencionalmente é abominável diante de Deus. Mas como sempre costumo dizer, queridos, por mais simples que possa parecer, por mais claro e objetivo que possa ser esse mandamento, quando se trata do Evangelho, tudo é muito mais amplo, tudo é muito mais superdimensionado, tudo é muito maior do que aquilo que parece. O primeiro homicídio narrado nas Escrituras, todo mundo aqui já sabe, todo mundo se lembra, aquele narrado lá em Gênesis 4, quando, numa combinação de ira com inveja, maldade, ambição, Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Hoje a morte já não nos causa mais estranheza, nem qualquer tipo de constrangimento, mas imagina essa cena para aquele povo que estava ali vendo isso pela primeira vez. Eles não conheciam o homicídio, eles não sabiam o que era a morte. E eles se depararam com aquela cena. Mas a questão é que, muito mais do que o homicídio em si, há algo de importante que é revelado naquela passagem para nós. Quando nós olhamos para aquele texto, para Gênesis 4, o que fica de história principal, o que fica de trama principal, não é o homicídio em si, mas é a intenção do coração. Isso revela a natureza. Quando olhamos para Caim e Abel, o assassinato ele é apenas uma consequência de algo muito pior, que são as motivações do nosso coração. Então a natureza hedionda do homicídio narrado em Gênesis 4, o personagem principal dessa trama é a ira, é a inveja de Caim, é o ego ferido. E Jesus apela a esse mandamento e nos ensina, quando ele nos diz a respeito, ele fala ele não apenas restringe ao mandamento as nossas mãos, mas restringe também aos nossos corações. Quando ele fala no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 21 e 22, ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É na mente e no coração que o homicídio é concebido. Jesus estende o mandamento. Jesus amplifica o mandamento. Olha, não é simplesmente a ação de tirar a vida de alguém, mas o homicídio já nasceu no seu coração muito antes. O homicídio já foi concebido na sua mente muito antes. E nós não somos, queridos, apenas responsáveis pela morte física, mas somos responsáveis também pela morte, muitas das vezes, espiritual. Muitas das vezes mortificamos sonhos de alguém.
Muitas das vezes mortificamos desejos, vontades de alguém com nossas atitudes, com nossas palavras egoístas, palavras recheadas de ira, de inveja, de malícia. Palavras que são fruto do nosso coração cheio de pecado. De um coração com ego ferido. E por causa desse ego ferido, da maldade, da inveja resultante do pecado que há em nossos corações, que habita em nós, que vidas são ceifadas, que são feitos 100 milhões de abortos por ano, que homens tiram vida de mulheres, que ditadores matam seus opositores, que ladrões tiram vidas das suas vítimas, por causa desse coração pecaminoso, por causa desse coração malicioso, coração decaído, um coração não regenerado. No final das contas, nós levamos esse mandamento a algo muito mais amplo, a algo muito maior. Podemos resumir ele ao ego humano, ao coração humano, porque é no coração do homem que nasce o homicídio. É na busca incessante pela usurpação do trono de Deus. Nós buscamos o tempo inteiro, nós desejamos, somos desejosos por sermos senhores da nossa própria vida. Buscamos incessantemente a autossatisfação, a autorrealização, o autorreconhecimento, a autoglorificação. A todo momento nos colocamos em primeiro lugar de nossas vidas, no centro de nossas atitudes. Nós não nos importamos com aquilo que falamos, como ferimos, como machucamos, como magoamos. Nós nos importamos apenas com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, com a nossa vida. Nós nos colocamos como senhores de nós mesmos, como Deus de nós mesmos. O coração humano faz isso. A motivação está dentro do nosso coração. A ira, a inveja, o egoísmo, a crueldade estão dentro de nós. E isso sim, queridos, nós precisamos matar todos os dias. A nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, nós precisamos assassinar todos os dias. Matar aquilo que há de pior dentro de nós, o nosso pecado. E por isso que nós somos tão dependentes da graça de Deus, porque a única forma de matarmos a nossa natureza é mediante o sacrifício de Cristo Jesus, é mediante a ação do Espírito Santo, é mediante a regeneração. Lá quando Paulo fala em Tito 3, o lavar regenerador do Espírito Santo, não por obras para que nós não nos vangloriássemos, mas pela ação única e exclusiva do Espírito Santo, por meio da graça de Deus, nós podemos matar a nossa natureza. E tem gente que tenta vencer essa batalha sozinho, achando que vai vencer o pecado, vai vencer a carne, vai vencer a natureza pecaminosa sozinho. E é por isso que Paulo fala, não por seus próprios méritos, não são as nossas ações, mas é à medida que nós buscamos a Deus, à medida em que nós buscamos nos entregar a Deus, a orar com Deus, a falar com Deus, a lermos as Escrituras, à medida em que nos aproximamos dEle, nós somos preenchidos pela sua graça, e nós vamos aos poucos diminuindo. A gente não vai conseguir matar completamente o pecado, mas a gente mata a influência que ele tem sobre nossas ações. A gente diminui a capacidade que ele tem de influenciar nas nossas escolhas,
nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Isso é fruto da graça de Deus. E é por isso que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Que Deus nos abençoe, nos concedendo cada vez mais a sua graça, para que possamos mortificar a nossa natureza. E que em vez de morte, nós possamos levar vida para as pessoas. Vida para os perdidos, assim como Cristo nos deu a vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, em que nós podemos aqui estar expondo as Suas Escrituras. Te pedimos que o Senhor continue nos capacitando, continue, ó Deus, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que nós possamos compreender e, mais do que isso, vivenciar as Tuas Escrituras. E principalmente, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê uma porção dobrada da Sua graça nessa manhã, para que a Sua graça possa nos constranger, para que a Sua graça possa, ó Deus, nos levar a cada vez mais matar a nossa natureza, conter os nossos impulsos, conter os nossos desejos pecaminosos, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Deus.